Então, vocês já perceberam que para algumas pessoas, dentro da bolha de algumas pessoas, eu já digo aqui deixando bem claro, todo mundo tem sua bolha. Tu, eu, todos, todo mundo vive a sua própria bolha. Então a gente tem que parar com esse papinho de fulana vive numa bolha. Sim, tu também, né? Quem julga também tem a sua própria bolha. Quem observa de fora alguém dentro da bolha está observando de uma bolha. Então é muito fácil a gente falar que aquela ali vive numa bolha, mas tu também vive. E o que significa viver numa bolha? É ter as tuas opiniões, ter as tuas conclusões, ter os teus gostos, ter o teu privilégio ou o teu desprivilégio dentro do teu mundo. Se o teu mundo faz sentido pra ti, e provavelmente ele não faz sentido pra mais do que 20 pessoas, tu tá dentro de uma bolha. E isso é extremamente natural. As pessoas, elas formam elos e elas formam grupos a partir do que atrai elas. Então, eu naturalmente não vou ser da bolha para me relacionar com pessoas ou andar com indivíduos que não correspondem à minha realidade de vida. No sentido de que não importa se o meu amigo é periférico ou se ele é uma pessoa da elite e vive na zona nobre, não importa como ele vive, mas sim como ele pensa. Se ele pensa como eu, ele faz parte da minha bolha. Isso é extremamente natural. Não gosto das melhores coisas do mundo estão quebrando para nossos corpos. E por que eu tô fazendo essa introdução sobre a bolha? Porque eu percebi que devido a esse problema mundial, todos nós sabemos do que eu estou falando aqui, que aconteceu aí no nosso período de 2020 e agora 2021, esse problema mundial, ele afetou muitas vidas, afetou muitas pessoas, mas não afetou a minha bolha, graças a Deus, né? Isso é uma coisa de se agradecer e não de se vangloriar, até porque é uma sensação invisível, é um pressentimento invisível de quando isso pode ou não acontecer comigo ou com as pessoas que estão próximas de mim. A gente não tem uma data, a gente não tem uma hora, a gente não tem um local que nos garanta estar seguros, então a gente nunca sabe quando pode acontecer com a gente. Repetindo, o que eu vou falar agora não desmerece de forma nenhuma as vidas que se perderam. Mas, gente, na minha vida, na minha bolha e no meu parquinho, muitas coisas melhoraram depois que aconteceu. E aí é curioso porque é uma falsa ilusão de melhora, será? Que é assim, antes eu era obrigada a me relacionar com as pessoas, a ter maior tempo de diálogo e convívio com as pessoas. E desde que eu fui me afastando das pessoas obrigatoriamente por causa desse problema mundial, minha vida melhorou tanto, mas tanto. E aí eu me pergunto se essa melhora tem a ver com esse isolamento, né, que veio de forma obrigatória, ou se porque eu tava na hora de mudar mesmo. Às vezes eu tenho medo, eu tenho a sensação de que se eu voltar a me relacionar com as pessoas na rua, no trabalho, no colégio não, em alguma sala de aula, eu tenho medo de que quando eu voltar a me relacionar nesses locais, talvez eu volte a ser uma bomba relógio, talvez eu volte a ser explosiva, talvez eu volte a ter que ser mais estrategista e articuladora, porque me relacionar com pessoas sempre foi um desafio. Eu sou muito comunicativa, mas eu também sou bastante tímida. Enfim, eu acho que não, né? A impressão que eu tenho é que não, mas eu me sinto muito mais segura enquanto eu permaneço obrigatoriamente resguardada. E é curiosa essa sensação de segurança por causa disso, né? Eu não deveria me sentir insegura ao estar perto de pessoas, mas por que isso acontece? Isso acontece porque a gente, desde que nasce, vai sendo calejado pela vida todo dia. Isso aí, gente, independe de educação, de classe social, de etnia. Todas as pessoas são naturalmente calejadas pela vida todos os dias.
mesmo que seja em menor porcentagem, mesmo que doa para uns menos do que doa para outros, a gente aprende que nada é fácil. E ontem eu tava na minha cama, assim, e eu tava guardando um sentimento desde o início do dia, um sentimento que me deixa muito desesperada, né? De novo, não é porque eu tô feliz agora, é porque eu prego a felicidade absoluta, que eu não tenho momentos de rompante, que eu não tenho momentos que eu queira chorar. Isso existe, isso é normal. Estar feliz e ter momentos de tristeza é natural. O problema é quando tu tá triste o tempo inteiro e tu tem apenas momentos de felicidade. Eu era assim antes, mas eu consegui reverter este quadro. Então hoje, sabendo que eu sou 100% feliz e que eu tenho momentos de tristeza que não são legais, nem por um segundo eu volto a pensar que eu tô num buraco sem saída ou num túnel sem uma luz, né, no fim desse túnel pra eu encontrar. E o que aconteceu? Eu tava deitada na minha cama e eu vinha acumulando esse sentimento, eu tava ficando angustiada, porque é uma situação que eu não sei bem ainda como lidar. Tem coisas na minha vida que poderiam ser muito mais fáceis do que são, e elas só não são fáceis porque tem alguém querendo dificultar. E aí, gente, isso é culpa desse alguém? Não exatamente. É uma coisa natural, né? Como eu falei, na vida a gente entende que por mais fácil que pareça ser ter uma coisa, sempre vai ter um obstáculo no meio do caminho. E aí, geralmente, eu não demonstro estar magoada, né? Eu vou guardando isso em mim e chega um momento que eu explodo, assim. Que eu explodo e que eu quero xingar, que eu quero brigar, que eu quero contrabater, que eu quero conquistar. Porque eu gosto das coisas em um clique, sabe? E aí eu tava ali, naquele ponto meio termo, assim, de ficar triste ou de enfrentar isso. E eu lembrei de uma frase que eu li num livro anos atrás, eu nem sei se eu lembro desse trecho do livro com precisão, então talvez eu tenha adaptado como eu quis, né, na minha cabeça. Isso é comum, às vezes a gente vai ler alguma coisa e a primeira vez que a gente lê aquele livro, a gente lê já criando suposições sobre o que está escrito, e a gente faz uma interpretação que está muito mais voltada ao que a gente pensa do que o que está escrito, né? E daí isso é frequente, tem vários livros que eu leio e quando eu vou reler, eu penso, nossa, eu tinha gravado uma frase ou um trecho que nem tá aqui, eu criei isso. E é legal, é bonito, mas enfim. Nesse livro, é um livro do Fidel Castro, um livro que apoiava o Fidel, né? Eu nunca li nenhum livro de oposição ao Fidel, porque eu era muito fã. E eu gostava do Fidel porque pra mim ele era a representação de uma figura muito forte, que conseguiu, com nada ou com muito pouco, ficar gigante, que pra mim é uma das coisas mais lindas que existe na face da Terra. É tu não ter quase nenhum recurso e só com a tua força, a tua personalidade, tu fazer o teu mundo e o mundo de todos ficar gigante. E daí, nesse trecho do livro, dizia que foi um amigo do Fidel falar com ele no presídio, em que esse amigo disse assim: olha, tua mulher tá te traindo, tá pegando tantos, né? Tu tá ficando corno, tá ficando mal falado por aí. E aí, nessa parte do livro, fala que o Fidel, ao invés dele ter reagido, dele ter chorado, ele ficou mudo, ficou olhando assim. E que aí essa pessoa que foi levar a informação questionou, né? Tá, mas e aí, tu não vai querer matar ela, tu não vai querer xingar, tu não vai querer brigar, tu não vai querer saber o que ela tá fazendo, por quê? E ele deu uma resposta clara: não. Se ela quer, ela que faça. Eu não tenho mais por que me envolver com uma pessoa que fez isso comigo. Mais ou menos assim, tá, gente? Não lembro, faz muito tempo. E desde que eu li aquilo, eu tinha o objetivo de chegar nesse nível. Porque eu sempre gostei, me identifiquei com as figuras masculinas mais fortes do mundo. E principalmente com a Rainha Elizabeth I, porque a Elizabeth Tudor, né? Porque ela, pra mim, era a forma feminina que estava internalizando o poder absoluto de um homem e mesmo assim continuava sendo mulher. Então, pra mim, ela é uma grande heroína, assim como esses homens que eu gosto.
Por que eu não tenho tantas referências femininas? Porque eu não conheço tantas referências femininas que tenham essa mesma magnitude de se colocar tão forte e tão poderosa quanto um homem. Não é nem acima nem abaixo, é na mesma linha de poder. Isso pra mim é ultrapassa o feminismo, sabe? Porque pra te chegar nesse nível, tu não pode mais se preocupar com o que é sexista, o que é machista e o que é feminista. Tu tem que quebrar milhares de barreiras pra conseguir se colocar no mesmo nível de homens no mundo. Então é incrível, sabe? Mas enfim. E aí, por muitos anos da minha vida, eu objetivava chegar neste nível de, assim, controle emocional. Não é maturidade, é controle emocional de engolir em seco e vomitar pra fora o meu problema. Mas não é vomitar de chorar, de esbravejar. É engolir aquilo, aquela informação que te machuca e vomitar ela sem nem sentir angústia, sabe? É só pôr pra fora. Não, isso não me interessa. Isso é mínimo pra mim. Eu consigo mais do que me importar com isso. Porque eu sempre fui muito forte em relação a lidar com os meus sentimentos, mas mesmo assim, eu tinha um lado muito sensível que me derrubava. Então eu tô num momento da minha vida que eu tenho que ser estrategista, sabe? Eu tô sendo obrigada a ser estrategista. Eu não tenho tempo mais, eu literalmente não tenho tempo nesse momento da minha vida de me permitir chorar à toa. Se for pra chorar, tem que ser muito bem pensado, porque eu tô planejando uma coisa pra mim que eu vou ter que ser muito esperta pra conseguir. E aí, ontem, né, eu pensando, poxa, por que eu tô tendo que ser esperta pra conseguir isso? Se é um direito meu conseguir isso, por que eu tô tendo que lutar tanto por uma coisa que eu dependo de alguém? Por que eu tô lutando tanto pra ter essa coisa que envolve outra pessoa, sendo que essa pessoa podia simplesmente entender que isso que eu tô pedindo não é uma exigência fora do normal, é simplesmente uma coisa que faz parte da nossa relação, né? Tipo, eu exigir isso é uma coisa que essa pessoa já podia ter feito há muitos anos e não fez. E eu exigir isso hoje significa que eu entendo melhor o que é, o que significa como é que eu vou pôr isso em palavras sem entregar do que eu tô falando? Eu não quero dar nomes, eu não quero falar de nada, eu não quero dar aqui o total contexto do que eu tô dizendo, mas eu quero que vocês entendam que é uma situação em que eu não precisaria estar lutando pra ela. Porque as duas pessoas envolvidas nessa história, eu e essa outra pessoa, a gente tem a completa noção e compreensão de que eu não tô pedindo nada extraordinário. A gente sabe disso. E mesmo as duas pessoas sabendo disso, por que elas não podem colaborar juntas? Por que é mais fácil tentar me enrolar, tentar me dobrar, tentar me manter presa a uma situação que eu não quero mais estar presa? Por que isso é mais fácil? Não é mais fácil pra nenhum dos lados. Mas por que isso acontece? Porque na vida, gente, nada acontece facilmente. Eu garanto isso pra vocês. Assim, às vezes a gente tem pessoas que acham que eu tô acima do bem e do mal e que pra mim as coisas são muito mais fáceis. Mesmo eu tendo mostrado desde o início pra vocês a minha trajetória nesse canal, minha trajetória de vida, de como foi difícil eu estar finalmente plena, feliz, com a minha consciência sadia. Mesmo eu tendo mostrado tudo isso e todos os dramas que eu já tive, as pessoas ainda acham que é fácil. Não é fácil. Só que agora, ao invés de chorar no YouTube, ao invés de fazer um vídeo chorando que nem eu fazia antes, eu não vou chorar. Eu vou batalhar pelo que eu mereço. Pelo que eu mereço e pelo que eu sei que é digno pra mim. E pelo que eu sei que é possível eu alcançar. Então, às vezes a gente exige coisas do mundo que são muito distantes, coisas que talvez a gente não mereça, né? Sei lá, às vezes a gente quer coisas que os outros não podem nos dar. Mas quando a gente tem noção de que estamos sendo coerentes, de que queremos o mínimo que é necessário para uma vida digna e confortável,
a gente tem que ser estrategista e não briguento. E é difícil. Tem noites que eu não consigo dormir pensando nisso. Só que ontem eu mudei o jogo. Porque eu falei assim, caramba, eu finalmente fiz o que eu sempre quis fazer. Eu fiz o que as pessoas que já até morreram, que eu admiro, faziam. Eu engoli em seco a minha dor, eu respirei fundo e eu tive a total certeza naquele momento de que eu não ia sofrer por isso. Eu ia revolucionar a minha vida por isso. Porque chorar é uma coisa. Agora, tu descartar a possibilidade de sofrer e maquinar e programar e escrever na tua mente uma forma de passar por esse pedregulho no caminho é maravilhoso. Eu espero muito que vocês consigam fazer o mesmo. XOXO, Gossip Girl.